começando mais uma edição do seu Jornal do Pirassununga e hoje nós vamos trazer detalhes sobre a confraternização da UAB do último fim de semana, além do segundo episódio da série Por Dentro da UEG. Mas vamos começar trazendo uma novidade muito especial. O investimento em segurança pública acaba de chegar ao nosso município. A Polícia Militar recebeu essa semana os novos efetivos que vieram reforçar a segurança em Niquelândia. Os agentes acabaram de se formar na Academia de Polícia e vão cumprir o estágio operacional aqui na cidade. Com a chegada dos novos policiais, a Polícia Militar aumenta em 150% o seu contingente. Ao final do estágio, é provável que muitos deles incorporem definitivamente a terceira companhia. Segundo o tenente Flávio Taveira, houve um investimento da ASIM, a Associação Comercial e Industrial de Niquelândia, que ajudou a realizar reformas no quartel para comportar o contingente. Agora vamos falar da UEG? No segundo episódio da série Por Dentro da UEG, nós trazemos os incentivos públicos e privados que vêm fortalecendo e possibilitando a permanência da universidade pública em Niquelândia. Vem comigo! Na semana passada, você viu aqui no Jornal do Pirassununga os desafios enfrentados pela gestão da UEG Niquelândia para manter abertas as portas da universidade e oferecer um dos cursos superiores mais exclusivos do país, o tecnólogo em mineração. Hoje, nós vamos conhecer os principais incentivos públicos e privados que ajudam a movimentar os três pilares universitários: ensino, pesquisa e extensão. Cássia, explica pra gente o que são esses três pilares. A gente costuma falar dentro da universidade que o ensino, pesquisa e extensão são um tripé que sustenta a universidade. Na verdade, é um preceito constitucional que rege as universidades brasileiras. E eles são indissociáveis. Então, é como se você tivesse uma grande estrutura que necessita dos três para poder existir. Sem um deles, a gente tem uma deficiência dentro da universidade. Então, o ensino sem a pesquisa não dá para existir. O ensino sem a extensão também não dá para existir. É possível a gente falar de cada um deles de forma separada, mas dizer que eles são separados, no seu modo de funcionamento, isso não pode ocorrer. Então, ensino sem pesquisa e sem extensão não dá. Pesquisa sem ensino e extensão também não dá. E, assim, a extensão sem o ensino e a pesquisa também não pode ocorrer. De que forma que a sociedade consegue identificar e acessar esses três pilares, esse tripé da universidade, e como perceber a presença da universidade no dia a dia do cidadão comum? Bom, a forma que ela consegue perceber a existência do ensino, da pesquisa e extensão é através dos projetos, O ensino, eu vou deixar para a gente falar um pouquinho mais depois, mas vamos lá. Quando a gente fala de extensão, a gente está falando de ações que são executadas para a sociedade. E essas ações elas podem ser colaborativas, como elas podem ser autorais. A universidade ela cria um projeto, quando é autoral, e esse projeto é executado para a sociedade. Como, por exemplo, a UEG Niquelândia já teve o lazer itinerante como forma de projeto autoral, que foi um projeto onde a gente ia em uma praça pública e a gente, em conjunto com todos os alunos, a gente realizava diversas atividades para proporcionar o lazer que faz parte da qualidade de vida de uma cidade. Então, esse foi um deles. A UEG hoje participa do projeto Ser Natureza, que é uma colaboração, já não é um projeto autoral, porque esse projeto é do Ministério Público e tem como evidência, na sua essência, recuperar nascentes de rios que foram degradadas ou que estejam em processo de degradação. Então, de que forma que a UEG colabora? Trazendo todo o seu know-how de conhecimento, passando para os alunos das escolas que estão envolvidas, escolas de ensino no caso, o ensino fundamental. Geralmente, esse projeto está direcionado para meninos do 5º ano. Então, a gente leva, pelo projeto de extensão colaborativo, o nosso conhecimento de forma lúdica, para que eles possam entender como que é a recuperação de um rio. Mas, muito antes disso, a gente mostra o que é um rio. Então, essa é uma forma colaborativa. Agora, quando a gente fala de pesquisa, já é algo um pouco mais científico, É a resolução de um problema
para uma situação que esteja ocorrendo. Por exemplo, quando ela é colaborativa, a gente geralmente é convidado por uma outra instituição, né, que esteja realizando uma pesquisa. Como a gente está dentro de uma área que ela está realizando essa pesquisa, ela chama a universidade para colaborar. Aqui a gente teve o pessoal da Fundação Futurama, de Brasília, que estavam buscando patos mergulhão na região. E eu achei isso incrível, porque eles conheceram a universidade e, através de todo o conhecimento que eu já tinha, de um projeto de pesquisa que eu já tenho no Rio Traíras, eu mostrei como que era a geologia, a geomorfologia do rio. Então, isso foi uma questão colaborativa. Agora, uma questão autoral é a pesquisa do Rio Traíras, que a gente tem em parceria com a CBA, onde eu criei o projeto em 2017, logo quando o Legado Verdes surgiu dentro do município, trazendo o primeiro momento mapeamento, e hoje a gente realiza a qualidade ambiental das águas do rio. Né? E por que isso é importante para a sociedade? Porque o Rio Traíras é quem abastece a cidade. Então, a gente precisa saber qual a qualidade da água, né, bruta desse rio, né, isso em consonância com as portarias nacionais existentes, né, do meio ambiente, e também, logo depois, com a portaria da Funasa, que é quando a água já passa por um processo de tratamento. Já no ensino, a gente traz todo esse know-how do que a gente tem na pesquisa, do que a gente produz na extensão, para dentro da sala de aula. Um exemplo que eu vou dar, que não ocorreu aqui em Niquelândia, a princípio, mas a gente já tem uma perspectiva de fazer esse projeto, foi uma aula de campo que eu dei em Chapada dos Veadeiros, para uma turma do Campus Norte, da SAI de Uruaçu. Lá a gente desenvolveu uma aula de campo de percepção das unidades da paisagem. E lá a gente gerou, né, já algumas ideias de como que a gente poderia estar trazendo isso para dentro da universidade, né? E atrair uma outra questão, a extensão. Assim criamos jogos lúdicos, e esses jogos lúdicos serviram para a gente trazer alunos de uma escola municipal de Uruaçu para que eles conhecessem a Chapada dos Veadeiros a partir de um relato de campo. Foi fantástico. Eu sempre digo que a ciência ela promove isso, né? Promove tanto a abertura do conhecimento, como também promove o prazer, né, de você compreender vários espaços, vários ambientes. E eu, como geógrafa, sou suspeita de falar. E por falar em pesquisa, nós conhecemos Douglas Barbosa, que é técnico em mineração e está concluindo a sua graduação também em mineração pela Universidade Estadual de Goiás, em busca de qualificação que o ajude a alcançar novos espaços dentro da mineradora onde trabalha. Você estava me explicando sobre umas rochas que são da região de Niquelândia. Sim, isso aqui é uma mesa nossa, a litoteca, não tem todo catalogado ainda, a gente está em processo de catalogação. Mas alguns exemplos a gente tem da nossa região mesmo, exemplos do minério que a Votorantim extraía. Aqui a gente tem um exemplo, isso aqui é o minério garnierítico, ou seja, a gente chama de silicatado, é um minério que a Votorantim extraía antes da sua paralisação. Você pode observar aqui que ele é verde, um verde folha, mas com algumas rajas pretas. Essas rajas pretas são nada mais, nada menos que o cobalto, que é um subproduto que a Votorantim extraía. Como você consegue descobrir que isso aqui é um cobalto? Você passa o dedo nele, se ele riscar como se fosse um giz de coloração mais escura, você consegue dizer que isso aqui é um cobalto. E após algumas análises químicas, processo laboratorial, você consegue determinar o teor. A gente tem também o oxidado, que é o minério que se usava-se para blendar com silicatado. Ele está desse jeito aqui porque ele perdeu um pouco da sua umidade. Ou seja, ele passou por um processo de intemperismo. A rocha aqui da nossa região, ela passa por um processo de intemperismo. O que é o processo de intemperismo? Ele sofreu uma ação do tempo, uma ação química, ou seja, a água da chuva percolou a rocha, ou seja, ela adentrou a rocha e passou um processo de lixiviação. E essa rocha, através de milhões e milhões de anos, ela se apodreceu e chegou nessa forma aqui. Ó. Isso aqui era uma rocha densa e se tornou-se uma argila. Como você pode ver, você pode passar o dedo aqui, ó, ela esfarinha. Então, isso aqui é nada mais que o nosso minério que a gente tem, a nossa riqueza mineral. Então, a UEG proporciona isso, você estudar de forma mais
assimilação o que nós temos dentro da nossa região, ou seja, não só o contexto de Niquelândia, nós também temos rochas que inclusive vieram de outras mineradoras, a gente está em processo de catalogação, mas isso aqui veio de Alto Horizonte. Aqui nós podemos detalhar o quê? Nós podemos ver algumas fagulhas de ouro, que você molha, você passa aqui com a lupa, você consegue ver na estrutura da rocha alguns pontos de ouro. Então, a gente consegue assimilar junto com os professores a nossa riqueza da nossa região. Então, porque a UEG é de suma importância para tanto para a nossa cidade quanto para a nossa região. Nós atendemos em torno de 7 mineradoras no nosso Polo Norte. Então, a mão de obra que se qualifica aqui, ela se qualifica para atender a necessidade de cada um. O profissional que sai da UEG, ele sai pronto para inserir no mercado de trabalho e conhecendo em detalhes. Quando ele entrar dentro da mina, ele consegue ter a percepção do que ele está se lidando, porque ele estudou isso dentro da universidade. Douglas também compõe o grupo de pesquisa da universidade e fala da importância do curso de mineração para as empresas que atuam no norte goiano. Atualmente, a UEG atende 7 mineradoras e Douglas desenvolve uma pesquisa para investigar a presença de ouro em uma região do município de Niquelândia. Com o resultado de sua pesquisa, pretende ajudar uma empresa investidora a decidir se é viável ou não iniciar a exploração do metal precioso na região. Eu preparei as amostras e de forma que ela ficasse ligeiramente em pó. Que, como você pode ver aqui, dentro desse aqui, ele virou um pó. A partir desse pó aqui, eu vou elaborar algumas pérolas. Essas pérolas, elas servem para quê? Para detectar o que a gente tem, qual o mineral que a gente tem e qual que é o mais abundante. Nesse caso, a gente quer ver o ouro. Esse aqui é uma pérola que foi feita em laboratório. Esse aqui foi para um raio-x, um sensor de raio-x, que ele consegue detectar alguns minerais que tem. Nosso objetivo ouro. Eu preparei amostras em laboratório físico, onde que foi feita uma parceria entre o Senai e uma empresa grande da nossa região e cederam espaço para me preparar esse material. Esse material ele foi britado, ele foi quarteado, ele foi pulverizado e a fim de preparar essas polpas. Essas polpas vão servir para a gente levar para o laboratório químico. A gente vai fazer análise química para determinar a quantidade de ouro. Essas amostras foi cedida para nós de um projeto que a gente elaborou junto com a doutora Cássia, um projeto de montar uma estrutura de laboratório físico no Senai. A gente preparar amostras. E a partir disso aí, fizemos esse piloto para ver se a gente conseguia preparar essa amostra. Uma parte a gente conseguiu preparar, outra parte foi uma parceria que a gente fez com a empresa, e a partir disso aí, pelo que nós fizemos, o Senai montou toda uma estrutura. Então, a partir dessa estrutura que o Senai montou, nós vamos demandar análise química para determinar, através dessas amostras que foi cedida para nós, a quantidade de ouro que existe e se o projeto pode ser viabilizado ou não a partir dessa amostra. E a finalidade de tudo que nós estamos fazendo é para ter a viabilidade, seja ouro na amostra ou não. Visualmente tem ouro, mas o que demanda é se compensa montar um empreendimento para extraí-lo. A UEG Niquelândia conta com laboratórios de informática, de geoquímica e mineralogia, além de salas de reunião, um mini auditório, sala de conferência e videoconferência, uma biblioteca com centenas de exemplares, além da biblioteca virtual. Além disso tudo, a unidade Niquelândia é a única do Médio Norte goiano a oferecer uma quadra poliesportiva com arquibancada e rampas de acessibilidade. Bom, esse ambiente que a gente está aqui agora é o Laboratório de Mineralogia e Geoquímica. Aqui a gente tem vários estudos que a gente realiza, tem vários elementos que a gente recoleta, né, da região, tanto de Niquelândia como de outras áreas. Para que isso seja realizado, né, a gente venha identificar esses materiais que a gente coleta, a gente precisa de equipamento. E até mesmo insumos também. E aqui vocês percebem que a gente tem alguns equipamentos, né, nessa mesa que a gente utiliza muito para fazer alguns ensaios,
ou verificação de pH, cor, etc. Aqui a gente tem esse pH-metro mesmo e condutivímetro foi por emenda parlamentar, né? O aparelho de cor e turbidímetro também foi por emenda parlamentar. Outros equipamentos que a gente aqui tem são de doações. As rochas a gente realmente coleta por aqui. Da universidade que a gente tem, aqui dentro desse laboratório, a estufa, os computadores onde a gente faz os nossos arquivos, né, dos estudos que a gente realiza, e as balanças também analítica de precisão. Esses são alguns equipamentos que a gente tem aqui. A nossa estrutura, né, que a gente tem aqui hoje, ela está alocada no antigo Colégio Santa Mônica, que era uma escola para funcionários, filhos de funcionários da mineradora, e é uma estrutura maravilhosa. Em 1º de agosto de 2019, foi realizado um termo de incomodato entre a Anglo-América e o governo do estado de Goiás, né, representada pela UEG, para que a gente viesse a continuar instalada no município, atendendo a demanda de desenvolvimento social. A Anglo claramente notou essa dificuldade que a gente tinha por a gente não ter uma estrutura física e fez esse acordo. Então, a gente tem aqui cerca de 10 salas, todas elas com cadeiras novas, né? É uma estrutura acessível para pessoas com limitações físicas também. Hoje aqui a gente consegue, né, atender a demanda da sociedade e muito mais do que se necessita, né, porque além do ensino também a gente tem a pesquisa e extensão funcionando, né, adequadamente. Aqui é o laboratório de informática, onde a gente realiza algumas das atividades dentro da unidade, tanto a nível presencial como também para a galera do Polo AB, né, que estuda aqui e que muitas vezes necessita do apoio, né, da unidade para que possa vir a executar as atividades, né, que são postas na plataforma de acesso para eles realizarem. Então, esses computadores também são frutos de emenda parlamentares e outra parte é por compras de licitação da própria universidade. Esses computadores, eles também são utilizados pelos alunos do Polo AB, para que eles venham a realizar suas atividades. Se aquele aluno não tem um computador em casa, a unidade ela dá essa assistência para que ele venha aqui e realize suas atividades. E é aberto, né, em horário comercial, para que esses alunos estejam desfrutando também desse recurso. Aqui a gente tem um laboratório de informática, o laboratório de geoquímica e mineralogia, né? Aqui também a gente tem o mini auditório, que recentemente a gente criou esse mini auditório porque a gente precisava criar um espaço para que pudesse realizar as apresentações, era uma coisa que eu via que não tinha, então nessa gestão a gente já trouxe esse mini auditório e todos os recursos que tem dentro do mini auditório são frutos, né, da própria UEG por processo de licitação, compra direta. Além disso, a gente tem 10 salas, as 10 salas têm cadeiras novas que são frutos de emenda parlamentar, a gente tem biblioteca com algumas centenas de livros, também disponível para a comunidade, seja do Polo AB, seja do curso presencial. As áreas, né, internas dela e externa, que também são para toda a comunidade. Um ponto diferencial assim, da UEG com relação às outras unidades, né, do Campus Norte, a estrutura física dela tem áreas acessíveis para pessoas com limitações físicas, né? Aqui a gente tem cerca de 3 rampas de acesso, né, na parte interna e também na parte externa, e também temos as rampas de acesso para a biblioteca, né, da unidade. Quanto a essa questão, a gente não tem preocupação. Para atrair docentes para a unidade, a coordenadora da UEG Niquelândia, a doutora Cássia Monalisa, tem planos ambiciosos: a construção de alojamentos para professores. Doutora Cássia, você estava me contando que existe um sonho de transformar essas casinhas em alojamento para os docentes, né? Sim. Uma das nossas reuniões, né, com o meu grupo de trabalho aqui, eu questionei sobre o que eram esses quiosques, né, logo quando eu comecei a atuar na gestão, e eles me falaram que quiosques estavam aí ociosos, né? E aí eu pensei, nossa, mas seria interessante tornar uma casa de professor. Porque, veja bem, eu já dou aula em outras unidades e uma das nossas dificuldades, né, além da locomoção, ter que pagar essa locomoção até outras unidades, é também pagar o local onde a gente vai ficar. Sai do nosso bolso. A universidade, logicamente, não tem que custear isso. Mas, se você tem um ambiente preparado para receber o professor,
isso já reduz muito o custo desse professor. Então, seja para palestrantes, né, seja para docentes que queiram ficar aqui na unidade, essas casas seriam de grande valia para que a gente pudesse dar continuidade, né, ao ensino dentro do município e cumprir o nosso papel, né, de desenvolvimento social. Isso seria de grande valia para o docente e para a universidade também. Todos sairiam ganhando. O deputado estadual Antônio Gomide, do Partido dos Trabalhadores, é reconhecidamente o representante que mais destinou recursos através de emendas parlamentares para a unidade niquelandense da Universidade Estadual de Goiás para a aquisição de equipamentos. Um esforço para modernizar a universidade e oferecer melhores condições para que tanto alunos quanto a comunidade tenham acesso ao que ela produz. Apesar de todos os investimentos, doutora Cássia volta a mencionar que sem a articulação política local e sem o edital para concurso de professores efetivos, a permanência da UEG em Niquelândia pode estar comprometida. Doutora Cássia, a gente percebe, então, que a unidade está bem completinha, além desse sonho, né, para o futuro da construção dos alojamentos para professores e de uma cozinha para poder atendê-los. A unidade conta com laboratórios extremamente bem equipados, a unidade tem acessibilidade em todos os seus acessos, e o que falta de fato mesmo para que a unidade de Niquelândia permaneça de portas abertas é só o chamamento do concurso público para docentes efetivos para a UEG Niquelândia. Na verdade, é um chamado, né, ter que lançar esse edital e futuramente essa convocação, né, do concurso público para os docentes aqui específicos para a unidade de Niquelândia. E esse, ainda assim, também é um grande gargalo para a gente, né, porque a gente não tem, novamente batendo naquela tecla, a gente precisa unir forças para que isso venha acontecer, né? As empresas, como você vê, já colaboram com a gente, mas a gente precisa do incentivo do poder público local e a gente precisa também levar essa demanda para o reitor e, assim, ele fazer essas negociações, né, assertivas com o Estado, né? Ver que a gente tem um projeto, ver que a gente tem uma necessidade de continuar expandindo ainda mais o desenvolvimento social, não só no município, mas na mesma região do norte goiano. No último episódio da série Por Dentro da UEG, você vai conhecer alguns dos vários projetos de extensão autorais ou em parceria com entidades públicas e privadas, desenvolvidos pela Universidade Estadual de Goiás e os benefícios gerados por eles para toda a comunidade niquelandense. E se você sonha em estudar em Universidade Federal, tem afinidade com ciências exatas, mas ainda não consegue ir para fora para estudar, preste atenção. Estão abertas as inscrições para o vestibular de licenciatura em matemática na modalidade EAD. E o bacana é que, por ser um ensino à distância, você ainda consegue desempenhar outras atividades ao longo do dia sem comprometer os estudos. A graduação é oferecida pela Universidade Federal de Goiás e os alunos aprovados podem utilizar as instalações da UEG aqui de Niquelândia para os estudos. As inscrições para o vestibular de matemática da UFG ficam abertas até o dia 20 de dezembro, mas você também pode se candidatar utilizando a sua nota do Enem. Para se inscrever, basta acessar o site www.institutoverbena.ufg.br. O site vai ficar aqui na tela para você anotar ou tirar um print. Aproveitando que a gente já está falando de UEG, eu quero fazer um convite para vocês, mas antes eu preciso trazer um contexto. Se você acompanha o noticiário nacional, provavelmente você já deve ter visto aí a catástrofe que está acontecendo lá em Maceió. Pelo menos 3 bairros da capital de Alagoas foram evacuados e correm o risco de desabar por conta da extração indiscriminada de salgema no subsolo. Esse é mais um exemplo de vários problemas sociais e ambientais que a mineração pode causar se não houver pesquisa, planejamento e fiscalização. Outro caso famoso que impactou o país inteiro foi o rompimento da barragem de Brumadinho em 2019, que deixou 270 mortos. E isso só reforça o quanto é importante manter o curso de mineração em Niquelândia para que a universidade continue atuando junto às mineradoras, trazendo maior segurança para a nossa comunidade. Agora que eu já contextualizei, deixa eu fazer o convite. Dia 14, quinta que vem, acontece a defesa de TCC, o trabalho de conclusão de curso do acadêmico Hugo Passos Calazan, estudante de mineração pela UEG, que é orientado pela doutora Cássia Monalisa.
A pesquisa de Hugo tem como tema a exploração do sal-gema e os impactos ambientais em Maceió causados pela mineradora Braskem. A apresentação acontece na próxima quinta, às 19h15, no mini auditório da UEG, lá no CHC, e toda a comunidade está convidada. Previsão do tempo na tela aqui pra gente, vamos ver como é que está o clima para os próximos dias. Então nós temos aqui média máxima de 34 graus e mínima de 27 para todo o município. E a previsão de chuva, a probabilidade está em torno de 70% a 71% para a próxima semana. E nós temos nos próximos dias uma semana com maior parte do tempo nublado, apesar das altas temperaturas. E temos também previsão de chuva para a maioria da semana. E o CIMEGO divulgou essa semana que a previsão de chuvas irregulares para todo o estado de Goiás pelos próximos 15 dias. De acordo com o órgão, pode chover em alguns lugares, em outros não. Pode chover dia sim, dia não, que já é o padrão que a gente tem experimentado aí nos últimos dias. Como vocês podem ver aí no mapa, pode chover em Niquelândia até 200 milímetros nos próximos dias. E hoje é dia de Segue o Fluxo aqui na TV Tupiraçaba. Na semana passada, nós estivemos na confraternização da OAB Niquelândia e conversamos com diversas autoridades do direito do norte goiano. Tem muita coisa boa acontecendo e mais coisa boa por vir. Segue o fluxo. Sextou no Espaço Village Eventos com a confraternização de fim de ano da OAB. São 29 anos da Ordem dos Advogados do Brasil em Niquelândia. A TV Tupiraçaba esteve presente e bateu um papo enriquecedor com diversos advogados que contribuíram não apenas para o desenvolvimento jurídico e social, mas também para a história da nossa cidade. A OAB de Niquelândia foi fundada por mim, pelo Dr. Milton, pelos antigos advogados de Niquelândia, Dr. Licinho, Dr. Almir Araújo Dias, Dr. Agrício. Nós éramos 7 advogados quando eu cheguei para Niquelândia para advogar. E nós tínhamos uma dificuldade muito grande na justiça em Niquelândia, com a falta de juiz, falta de promotor. Ora tinha juiz, ora não tinha promotor, ora tinha promotor, não tinha juiz. Teve vez aqui da gente passar um ano sem juiz aqui na comarca. Era uma dificuldade muito grande. E nós fundamos a subseção da OAB de Niquelândia, que aqui não tinha, para criarmos força, uma entidade de classe, para criarmos força, para reivindicar os benefícios da OAB estadual para Niquelândia. E aí a OAB foi crescendo e se tornou, provavelmente, na entidade social mais forte da sociedade de Niquelândia. Eleito em 2022 para o triênio 2022, 23 e 24 da subseção Niquelândia, o Dr. Geraldo Antônio Soares Filho, mais conhecido como Geraldo Júnior, vem pautando a retomada da união dos advogados na cidade. O Dr. Geraldo Júnior está trazendo de volta, resgatando essa união dos advogados através dessas confraternizações. Como é que tem sido dessa proposta dele de reatar esse vínculo que os advogados de Niquelândia tinham perdido nos últimos anos? Pergunta muito importante. Nós, na época que eu era presidente, fizemos várias festas de confraternização entre a classe e fazia com que a classe estava mais unida, mais fortalecida. E depois que veio essa mudança do processo físico para o processo eletrônico, acabou afastando muito o advogado, a advogada um do outro. Tempos atrás a gente encontrava no fórum, a gente batia um bate-papo. Hoje tudo é virtual, a gente só encontra em audiência, então se torna muito frio. Então isso faz com que mais é importante ter essas confraternizações. E com shows de Marcos Pontes e Miguelzinho dos Teclados, a celebração reuniu advogados de Niquelândia, Uruaçu e Colinas do Sul, além de apoiadores e autoridades políticas locais. Nós estamos com o Dr. Rodrigo Magalhães, presidente da subseção OAB de Uruaçu. Ele que foi um dos articuladores da construção do CEL, que é o Clube dos Advogados, aqui no norte do estado. Conta pra gente como é que foi esse processo de articulação para a construção deste clube.
Nós tivemos um envolvimento muito grande de toda a comunidade de Iruaçu, especialmente a comunidade advocatícia, mas sem prejuízo também do apoio da classe de empresariado, apoio público, a doação que nós obtivemos da Prefeitura Municipal de um terreno de 11 mil metros quadrados para a construção desse clube. E aí, a partir daí, foi iniciado, através de todo mundo, Dr. Paulo Paiva, Dr. Rodrigo Fernandes, que foi o grande idealizador desse clube, que foi meu antecessor na presidência da OAB de Iruaçu, liderou esse projeto e contou com o envolvimento de toda a advocacia no sentido de articular junto à OAB seccional do Estado esse investimento, um investimento muito grande que hoje está na ordem aí de 3 milhões de reais, seguramente esse investimento da construção desse CEL do Norte, que foi custeado tanto pela OAB seccional do Estado de Goiás, mas também, principalmente, pela própria advocacia. Os advogados, nós fizemos rifas, fizemos jantares, fizemos almoços, tudo no intuito de arrecadar, advogado doando telha, outro doando vidro, outro doando piso, e juntos, a advocacia sonhou esse projeto, liderado pelo presidente Rodrigo Fernandes, e construiu juntamente esse clube que hoje está à disposição da advocacia de Iruaçu e da advocacia de todo o Norte, da qual Niquelândia é uma OAB co-irmã. Nós temos que ter uma participação muito ativa e muito importante entre as subseções e a seccional, mas não podemos ter um rompimento entre a seccional e a subseção. Por isso é importante sempre ter um representante da Advocacia do Norte lá no Conselho Seccional. No momento, nós não temos nenhum conselheiro representando o Norte de Goiás, por isso deixo aqui o meu pedido a toda a Advocacia do Norte de Goiás para que na próxima gestão tenhamos novamente um conselheiro junto ao Conselho Seccional para que possa representar os anseios da Advocacia do Norte do Estado de Goiás. Colinas do Sul também tem novidades para os advogados que atuam na região da Chapada dos Veadeiros, como conta o delegado da OAB, William Novaes. Para os advogados que atuam naquele município, sejam eles de Goiás, seja do Distrito Federal, seja de qualquer subseção do Estado de Goiás e de seccionais de outros estados, até porque o município de Colinas do Sul fica na Chapada dos Veadeiros, então engloba muitos advogados de outros estados ali. Nós implantamos, a promessa nossa de campanha foi a criação da sala da OAB naquele município e juntamente com o Dr. Thales Jaime, que é o nosso vice-presidente da OAB seccional, e com o nosso conselheiro seccional, Auro Jaime, e com o nosso presidente da CASAG, que é o nosso companheiro Jacó Coelho, nós conseguimos implantar nesse ano de suma importância e, de fato, ressaltar que pela primeira vez na história, no município de Colinas do Sul, tem uma sala do OAB naquele município. Uma sala composta com ar-condicionado, com mesa, com cadeira, em que qualquer advogado que compareça naquele município pode usar a nossa sala. E as novidades não param no norte goiano. A subseção Niquelândia pode ganhar uma nova sede ainda em 2024. No estado de Goiás, nós temos 57 subseções e foram construídas pela Ordem dos Advogados do Brasil 47. Só faltam 10 subseções para serem construídas. Niquelândia hoje, ela conta com 29 anos de subseção e nós queremos finalizar o ano que vem com a construção da nossa sede. E para nós foi uma satisfação muito grande, foi um prazer muito grande ter esse amparo da Câmara Municipal de Niquelândia, do Prefeito Municipal de Niquelândia, que fez o projeto, mandou para a Câmara Municipal, e nós temos um advogado vereador, Dr. David Charles, e ele nos ajudou muito naquela empreitada. Como demais vereadores, o João Paulo da Global encampou também esse objetivo. O Agnaldo Dantas lutou para que isso ocorresse. O presidente da Câmara lutou também para que isso ocorresse. E nós tivemos a votação unânime de todos os vereadores. Os 13 vereadores apoiou a Ordem dos Advogados do Brasil e nós conseguimos conquistar um terreno de quase 5 mil metros quadrados na frente do fórum para construir esse grande sonho que é a sede da OAB, que é a sede da democracia e que vai conseguir com isso atender melhor os jurisdicionados e fazer com que Niquelândia tenha um atendimento melhor na justiça. É o nosso desejo, é a nossa luta. Nós sabemos que nós estamos numa instituição grande, pujante, mas que temos obstáculos, que temos protocolos para ser cumpridos e que nós estamos nessa luta. O nosso objetivo maior é concluir o ano que vem
com o início e o término da obra. Isso é o nosso sonho, é o sonho da OAB niquelandense, que começou lá atrás com o Dr. Carlos Godoy, o nosso primeiro presidente, que passou pelo Milton Ferreira, que passou pelo Dr. Nilson Espíndola, que passou pelo Dr. Zé Aurélio, que passou pelo Leandro Pereira e que chegou aqui agora em mim, Geraldo Antônio Júnior. E o nosso objetivo é juntos construir essa sede. Precisa nos respeitar, porque nós somos trabalhadores. O advogado trabalha sol a sol, dia a dia, noite a noite. Nós queremos um desenvolvimento social e é por isso que eu tenho certeza que nós estamos aqui. O presidente da OAB Niquelândia, que já criou mais de 40 comissões especiais de direito, fez o compromisso de terminar o seu mandato em 2024 com um total de 90 comissões instaladas no município. Entre as comissões criadas pelo advogado à frente da OAB Niquelândia estão a de Direito Dativo, Direito Político e Eleitoral, além da ESA, a Escola Superior da Advocacia. Com a doutora Gabriela Soares como coordenadora, está promovendo a capacitação profissional da classe. E essa confraternização, ela vem com o intuito de aproximar. E é assim que a gente tem conduzido a nossa gestão, aproximando, trazendo qualificação para a advocacia através da Escola Superior da Advocacia, qualificando a advocacia, impulsionando a advocacia, respeitando a cidadania. E a nossa intenção é essa, é melhorar a qualidade de vida, a qualidade do profissionalismo da advocacia e, assim, proporcionalmente, a gente vai conseguir oferecer um melhor serviço para os cidadãos, para a sociedade. Estando bem a nossa profissão, estará bem a nossa sociedade. Esse é o nosso intuito. O presidente da Comissão de Direito Político e Eleitoral da OAB Niquelândia, Dr. Lunari Cândido, fez questão de ressaltar a capacidade dos advogados locais para assumir as demandas da sociedade niquelandense. Primeiro, nós firmamos um compromisso com toda a advocacia de Niquelândia, no sentido de que, após ter ganhado o pleito, traríamos para a cidade uma comissão, especialmente a de direito eleitoral, a qual eu estou presidente, que fosse uma comissão efetiva, que pudesse trazer benefícios, que pudesse agregar a advocacia de Niquelândia no seguinte sentido, de que as demandas da nossa cidade pudessem ser respeitadas e tratadas pela própria advocacia. Mas as demandas da nossa cidade, nós temos profissionais competentes para que possam exercer o trabalho aqui na nossa subseção. E esse é o sentido e o intuito da nossa comissão, sempre trazer o aprimoramento. Nós já tivemos a oportunidade de trazer diversas palestras, cursos profissionalizantes para os nossos colegas que atuam no direito eleitoral, que o direito eleitoral é uma área muito específica do nosso direito brasileiro. Mas em que pese ser específico, e muitas pessoas pensarem que ele só funciona a cada 2 ou a cada 4 anos, ele funciona durante todo o período eleitoral e durante todo o ano, através de uma prestação de contas e diversas outras demandas que vêm logo na sequência de um pleito eleitoral. É isso aí, festa bonita e animada, além de tudo, trazendo novidades incríveis para aprimorar ainda mais a atuação da classe de advogados em Niquelândia. E bem como disse a doutora Gabriela, se a advocacia estiver bem, a sociedade vai bem também. Sucesso para o doutor Geraldo Antônio, para todos os presidentes das comissões especiais, que eles consigam prestar um trabalho de excelência em prol da comunidade niquelandense. E hoje é aniversário da nossa editora executiva, Fernanda Amorim. Feliz aniversário, Fernanda, muitos anos de vida, muita paz e serenidade. Eu e toda a equipe da TV de Piracicaba estamos te esperando aqui nos estúdios para te dar aquele abraço. O Jornal do Piracicaba vai ficando por aqui. A gente volta na sexta que vem e eu conto com a sua audiência. Um excelente descanso para você e para sua família e até a próxima. Tchau, tchau!